Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Lucas 10, de 1 a 12, de 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos vossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estarão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia nos traz essa reflexão do servir, do chamado de Deus para cada um de nós, para servirmos, para anunciarmos a sua boa nova. Mas o Evangelho também nos ensina, a primeiro de tudo, é que a messe é grande, que os operários são poucos, mas nos dá uma ordem. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, porque a palavra já está sendo semeada, ela está acessível, e a palavra de Deus é viva, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Pois o Evangelho na sequência nos chama a atenção, que nós devemos estar atentos, porque nós somos enviados como cordeiro no meio dos lobos. A simplicidade, sede simples como as pombas e astuto como a cobra. Então o Evangelho vem também nos convidar, nos dizer, nos afirmar que na nossa caminhada o apego não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. O Evangelho desse dia não nos ensina apenas a ouvir o chamado do Senhor, mas ele nos conduz como devemos caminhar, como comunidade, nunca sozinho. Por isso os discípulos são enviados 2 a 2, para sermos simples e astutos, para termos também essa confiança, termos esse entendimento que não podemos perder, que somos operários da messe e que essa messe tem um dono. Por isso ele vai dizer, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores. Quando vamos na caminhada com o Senhor, quando conhecemos ao Senhor,
É Ele quem nos atrai. Ninguém vai ao Pai se não for atraído pelo Filho. Então o Evangelho continua nos ensinando. Em qualquer casa que entrar, dizer: a paz esteja nesta casa. A primeira coisa, a pacificação, a paz. E se lá houver paz, essa paz vai ser retribuída. Senão não se perde nada também, porque volta para nós. E o Evangelho deste domingo continua nos ensinando que nós não somos chamados para ficar de um lado para o outro. Não, nós somos chamados para firmarmos o passo em uma casa e ali fazermos tudo que é da vontade do Senhor. Comemos, servimos, oramos pela cura dos doentes e principalmente anunciemos: o reino de Deus está entre nós. Porque é para isso que somos chamados, para anunciarmos que Jesus está vivo e próximo no meio de nós. Não é um Deus distante, mas não podemos nos iludir, nos deixarmos levar pela soberba, de acharmos que isso é nosso, é mérito nosso, e com isso desejarmos ou nos engrandecermos, não. A nossa glória, o Evangelho vem nos dizer, é saber que os nossos nomes vão estar escritos no livro do céu. Isso precisa ser o que nos alegra. O motivo principal deve ser esse: estarmos escritos no livro do céu. Então que nesse dia, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, primeiro domingo do mês, possamos pedir isso ao Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo, vem me dar esse entendimento desse objetivo que é anunciar que Jesus está próximo e de nos alegrarmos por estarmos fazendo isso. Venha, ó Espírito Santo, nos dar a graça de assumirmos a pobreza e a simplicidade, de sermos portadores da paz, de sermos portadores desse Jesus que é paz. Que o Espírito Santo nos envolva nesse dia, abra o nosso entendimento para anunciarmos que o reino de Deus está próximo, de forma pacífica e com essa alegria, a alegria de podermos fazer parte do céu. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.